O lado emocional, como eu falei, né? Por exemplo, eu falei agora de primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. É o uso de Fibonacci, que a gente explorou tanto ontem, segunda-feira, que, como eu falei, é uma ferramenta hoje mais emocional do que técnica, porque se você faz o diário, né? Mesmo que você saia sempre no primeiro alvo, às vezes o primeiro alvo nem tem o mesmo gain do stop, mas, porra, a taxa de acerto é muito maior do que as de stop, mesmo que a relação não seja maior que 1 para 1. Eu já vi gente até vezes criticando, se fala para você no primeiro alvo, mas pô, não está dando nem 1 para 1. Foda-se, a taxa de acerto é 80%, 85%, qual o problema? Né? E sair no primeiro alvo é primeira etapa de retomada da confiança. Você não vai ficar saindo no primeiro alvo pro resto da vida. Daqui a pouco você tem capital para sair com um contrato primeiro alvo e sair com outro no segundo. Daqui a um tempo, você nem precisa fazer RP no primeiro alvo. Você chega, você faz como eu faço a maioria das vezes. Eu boto, chega no primeiro alvo, eu fico esperando para ver se rompe, né? E boto stop no barra-barra. Às vezes eu podia ter saído no primeiro alvo, ele volta, me estopa, para depois romper o primeiro alvo. Aí entra a questão do setup, entre aspas, violino. Violino, normalmente a gente associa a loss. Nesse caso, não. Eu estou reentrando porque ele bateu no primeiro alvo, recuou, eu estava com a mão mais pesada, botei um stop barra-barra, porra, podia ter saído, sei lá, com 8 pontos no dólar, saí com 3 por causa do barra-barra, saí com lucro ainda, mas, porra, podia ter saído com 8, né? Ou então, se tivesse deixado o stop técnico, que sei lá, estava me dando um loss de 8 pontos, estava com 8 pontos de gain, ele voltava, né? E depois rompia. Às vezes a mão pesada, eu reajo dessa maneira. Mas por quê? Porque eu tenho muita tranquilidade depois se romper, né? Porque às vezes, nesse momento que rompe o pivô e vai, 5 minutos, ainda de repente, ainda tem forças contrárias, né, de um time frame maior, tentando retomar, né, desarmar esse pivô, né? É, enfim, eu entro de novo para ir buscar o segundo alvo. Agora, o FIBO é para isso, é para você ter essas estatísticas, né, que tanta gente já levantou na sala, o Mário já levantou, o Mário vai dar uma aula só de estatística. Porra, você usar essas informações a seu favor, assim como Thomas Bukowski fez no livro dele, né, nos 2 livros dele, Encyclopedia of Sharp Patterns e Encyclopedia of Candlesticks, que aí ele mostra as estatísticas de cada padrão. Você tem que ter as estatísticas, ele usa a estatística de análise técnica em geral. Então, Sharp Patterns são as figuras, triângulo, ombro, cabeça, ombro, né, essas figuras em tendência de alta, essas figuras em tendência de baixa, essas figuras se rompe para cima numa tendência de alta, se rompe para baixo numa tendência de alta, se rompe para cima numa tendência de baixa, se rompe para baixo numa tendência de baixa, ou seja, ele pega cada figura e faz a estatística das 4 possibilidades. Cara, você tem que ter essas suas estatísticas. A gente já tem no projeto 10%, para você não ter que, de repente, perder tanto, demorar tanto tempo para começar a usar essas entradas, né, que estatisticamente estão comprovadas que são as entradas que a gente deve esperar para fazer, né? Porque tem a alta probabilidade de acerto e alta rentabilidade. E no final das contas, são as entradas a favor da tendência, com triple screen alinhado, né? Ou seja, as médias todas apontando para o mesmo lado, enfim. Aquilo que a gente conversou ontem, vamos voltar a conversar essa semana, que é o triple screen, até para tentar usar um pouco dentro dessa estratégia de triple screen, tentar buscar operações de stop mais curto, né, mas que tem um momento para justamente quem tem pouco capital, né, mas sem mais delongas, cadê o relógio? Já gastei 25 minutos só numa pergunta, igual ontem com a primeira pergunta de FIBO. Mas eu acho que o diário, ele vai ser a ferramenta para tirar o medo. Tem outra maneira. Não tem livro de autoajuda, palestra que eu dê, que vai fazer você, sabe? Pô, encarar o mercado igual o Rambo, né? Não tenho medo de nada. Porra, isso não existe. Perder dinheiro, né? Somente se você não sabe por que está perdendo. Normalmente, quando você só está perdendo, você não sabe o que está perdendo, mas também quando ganha, não sabe o que está ganhando.
Por isso que o diário é importante anotar as operações com loss, as operações que hesitou, que elas também vão ajudar a te trazer segurança e ajudar a não estar da próxima vez e, principalmente, talvez ajudar a consertar aquele erro anterior dessa operação hesitada, né? Que foi precipitação, que você tentou antecipar a entrada por medo de perder a oportunidade. Muita gente quer entrar na violação porque depois que rompe, vai muito rápido. Mas, porra, a maior parte das vezes, vocês já viram, faz o pullback. Tanto é que muitas vezes não faz o pullback de aquele visível, e eu sempre entrava, até que tem coisas que, tipo assim, eu nunca vi em livro nenhum, mas eu fazia, e às vezes a pessoa falava, ele faz coisa que é diferente, às vezes, do que ele ensina, né? Ele antecipou a entrada. Não antecipei, porra. Eu entrei num pullback oculto, né? Porque eu falo, tem que esperar fechar ali acima. E às vezes ele volta, né? E quando rompe, né? Tipo assim, a maioria das pessoas, a primeira vez rompeu e voltou, aí espera romper de novo e para entrar, né? Só que aí às vezes nessa segunda vez que ele viola, ele vai embora, né? E não volta. Então, não faz o pullback, né? Porque eu falo, espera, foi o pullback. E aí eu compartilhei, né? Acho que se não me engano, foi dezembro do ano retrasado. Tem 2 anos ou 3 anos que eu compartilhei essas coisas que eu faço, porque, sinceramente, eu nunca. São coisas que eu aprendi lendo o mercado e fazendo, né? Então, pullback oculto, apesar do que, num time frame menor dá para ver. Mas como no projeto, por conta de eu ficar mostrando uma tela para vocês, né, eu acabei, de certa maneira, usando menos o triple screen de ter as 3 telas. E aí eu acabei adaptando e gostei muito dessa adaptação de enxergar o triple screen numa tela só. São as médias, né, as 3 médias. 200, que eu já usava antes, a de 50, que eu já usava, a de 20, que eu já usava, e a de 8, que é a dos 2 minutos, né? Antes eu já usava as médias, mas eu ficava de olho na média de 20 de cada time frame, em cada tela, que na época eu tinha 6 monitores, né? Hoje eu tenho 2, 4K, na prática seria quase que 8 monitores, né? Mas são 2 4K e antes eu tinha 6 Full HD. Aí botava, né? 3 de dólar, triple screen, 3 de índice, triple screen, né? Para acompanhar 3 de índice, 3 de dólar, para acompanhar os 3 time frames. Hoje eu consigo ver isso num gráfico só do dólar, um gráfico só do índice, né? Que é o que eu mostro para vocês. Então, quando eu vi, eu estava fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes com triple screen, numa tela só, que era o pullback oculto, etc., porque eu já visualizava, estava em tendência. Engraçado, sendo bem honesto, eu nem ia para os 2 minutos, porque eu já entendia, já enxergava, e era uma coisa quase que automática de, puta, aquela sombra ali é um pullback. Se romper a máxima, dá entrada, né? E aí eu entrava e o pessoal ficava esperando fechar, mas eu já tinha entrado, e às vezes, quando eu entrava, até por conta, às vezes eu botava a mão pesada, dava uma puxada forte, né? Naquele candle. Então o pessoal ficava de fora. Aí eu falei, puta, deixa eu passar essas coisas para a galera, setup pedágio, setup violino, pullback oculto, pablito, né? Essas coisas todas que eu enxergo, deixa eu tentar traduzir de uma maneira técnica. Apesar de não estar em nenhum livro, pô, eu faço, funciona, né? Tem algumas coisas que até depois que eu abri na sala, nessa época o Mário ainda não dava aula, né, Mário? Mas a gente não se falava tanto. Acho que só quando a gente se encontrava em algum evento que a gente conversava mais. Mário sempre foi muito reservado no chat, sempre ficou muito focado nas operações dele, né? Quando eu falei dessas entradas, ele até falou que o Oliver também fazia algo parecido com outros nomes, né? E até eu falei, pois é, no final das contas, né, ao longo da vida, a gente vai se desenvolvendo e quase todos os traders caminham para o mesmo lugar, né, fazendo as mesmas coisas, porque o mercado é um só, né? E às vezes a gente, por exemplo, ele que era educador, eu também, você acaba compartilhando isso com algum nome, você acaba batizando de alguma coisa. Então, o meu Pablito, o Mário até falou que tinha o nome de Gift Oculto, né? Não é isso? Gift Oculto? Gift oculto. Por exemplo, Pullback Oculto, eu não sei, eu nunca vi ninguém falar do Pullback Oculto, mas, de certa maneira, né? Se você for olhar triple screen, pô, tá lá o Pullback nos 2 minutos, né? Só que aqui eu não fico com o gráfico 2 minutos aberto. Então eu falo, ó, pullback,
Esses dias eu até fiquei mostrando para vocês, ó, dá uma olhadinha, isso aqui é um pullback, olha lá, vamos olhar no 2 minutos. Ih, no 2 minutos não está aparecendo, então vamos botar no 1 para ver, ó, no 1 tem pullback. Eu acho que hoje mesmo aconteceu isso, né? Enfim, essas estatísticas todas é fundamental você ter conhecimento delas e validar no seu dia a dia operando, né? Você ter as suas próprias estatísticas, que provavelmente devem bater com as nossas. Mas se você já tem isso de antemão, eu acho que é um puta de um avanço, né? Para você corrigir seus erros e esperar o trigger correto, né?